Pronto, Ana, pode abrir o seu e eu vou fechar o meu. Já está gravando, tá? Oi, meninas! Ok, queridas. Essa semana, no nosso estudo lá na igreja, nós tivemos uma belíssima pregação do pastor André ontem, no domingo, que ele falou muito sobre oração no texto de Mateus capítulo 6, eu não lembro agora o versículo, mas ele usou aquele texto que fala: vocês, quando orarem, né, não tentem orar em voz alta, como os fariseus que tentam se aparecer, né? E o pastor André falou muito de que a nossa oração pública ou em voz alta tem muito a ver com o tempo que nós passamos no lugar secreto, né, orando sozinhos, que a nossa vida íntima de oração vai refletir na nossa vida como um todo. E ele falou: no lugar onde procuramos a Deus, esse é o lugar onde a nossa vida é transformada. O lugar secreto é onde nos revelamos completamente a Deus e onde Ele trata a nossa vida, né? Eu tenho mostrado para vocês um livro que eu tenho chamado Os Segredos do Lugar Secreto. Esse livro tem sido assim uma preciosidade para mim, porque todo dia eu leio um pedacinho dele, eu já ouvi todo ele em áudio, tem ele em audiobook, se alguém quiser pode entrar na internet e procurar. E ele fala muito da importância de nós entrarmos no lugar secreto, naquele lugar onde eu vou me relacionar com Deus, onde eu vou conversar com Deus, onde eu vou ler a sua palavra, eu vou ouvir a sua voz. Vai ser o lugar do encontro, o lugar da presença, o lugar onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade de falar ao meu coração, me ensinar e me tratar. E ele vai tratando vários capítulos, ele fala da necessidade do arrependimento rápido, da busca diária, da constância. Ele fala: olha, pode ser que você todo dia entre no lugar secreto e converse com Deus e parece que nada diferente acontece. Mas depois de você fazer isso 3 meses, 4 meses, 1 ano, você vai ver como o poder de Deus tem enchido a sua vida. E é realmente isso que nós experimentamos. Hoje eu queria falar para vocês, não propriamente da oração, ou que a Bíblia fala sobre oração, mas eu queria falar para você de uma oração especial, de uma pessoa completamente desconhecida na Bíblia, e hoje cedo eu postei no devocional, e eu sei que algumas de vocês devem ter aberto e terem lido. É uma oração que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. E eu gostaria de ler com vocês essa palavra. 1 Crônicas, está lá no Velho Testamento, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Fala assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele lhe tinha pedido. Esse é o único lugar que nós vamos encontrar o nome de Jabes. No capítulo 2, um pouquinho antes, há um lugar que chama Jabes, uma cidadela que havia, um lugar, uma cidade pequena chamada Jabes, mas também não fala absolutamente nada da cidade. O livro de 1 Crônicas, ele começa dando as genealogias. O que eram genealogias? Genealogias são
os nomes desde Adão. Adão gerou fulano, né? Adão gerou Sete, que gerou Enos, que gerou Cainã, Maalalel, Enoque, Matusalém, e os filhos de Jafé foram tal, e os filhos de Judá foram, e os filhos de Davi foram. E no capítulo 4 ele inicia falando, e os filhos de Judá foram. E ele vai falando de vários nomes, e esse teve um filho, filho que nasceu, filho que nasceu, filho. Isso é uma genealogia. E é muito interessante que, de repente, ele para toda a genealogia e ele fala: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. E Jabes invocou a Deus, o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que sejas comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. É muito interessante, parece que Deus pinça no meio de uma genealogia, no meio do nome de várias pessoas. Deus pinça uma pessoa que está se sobressaindo na multidão. Isso acontece também lá em Gênesis, quando começa a falar sobre a genealogia lá, próximo a Noé, e ele começa falando, de repente ele fala para a genealogia e ele fala sobre Enoque. E ele fala, e Enoque andava com Deus. Depois ele continua falando, e daí ele fala de Noé, homem íntegro, que andava com Deus. Então, é muito interessante que, ao longo da história, algumas pessoas se sobressaem. É muito interessante que, no seio de uma família, uma pessoa se sobressaia. Que, dentro de uma igreja, algumas pessoas se sobressaem. Parece que Deus, ele pega aquela pessoa para chamar a atenção sobre a ação dele na vida daquela pessoa. Esses versículos aqui, a figura principal não é Jabes, é o próprio Deus. É o próprio Deus que inspirou aqueles que escreveram esse texto. Muitos acreditam que tenha sido Esdras que tenha escrito 1ª e 2ª Crônicas, mas não temos a certeza disso. E ele escreve essa oração. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ele está falando aqui da genealogia de Judá. Judá foi o filho de Jacó com Lia, e da linhagem de Judá veio Jesus Cristo. O texto diz que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe o chamou de Jabes. O significado de Jabes significava que a sua mãe havia sofrido muito, ou na gravidez, ou no parto, mas ela dá a ele o nome de Jabes, que significa aquele que nasceu em meio a dores. Porque com dores dei à luz. Jabes, ao nascer, recebe um nome que talvez ninguém gostasse de ter, né? Para o povo hebreu, era muito comum se dar um nome para uma criança quando nascesse que tivesse a ver com a sua essência, que tivesse a ver com a sua missão, que tivesse a ver com a sua história. E Jabes ganhou um nome de sofrimento. Todas as vezes que alguém chamava Jabes, falava aquele que deu, que fez a sua mãe sofrer, ou aquele que nasceu em sofrimento. Ó, lá vem aquele que nasceu em sofrimento. Ó, lá vem aquele que a mãe teve muita dor para nascer. Jabes foi marcado já quando nasceu, com uma palavra muito pesada para a sua vida. Era comum se colocar um nome
E Jabes foi marcado com um nome que o identificava com dor e com sofrimento. Agora, o que foi que Jabes fez com isso? Muitas de nós passamos por situações difíceis na nossa infância. Provavelmente algumas aqui foram rejeitadas quando a mãe engravidou ou quando o pai ficou sabendo. Muitos aqui foram talvez chamados de burros, de incapazes quando eram crianças, ou sofreram bullying na escola. Outras crianças, eu usava óculos, então me chamavam de quatro-olho, não é? Mas seja lá o que marcou as nossas vidas, isso não tem que determinar o nosso futuro. Jabes não deixou que aquele nome determinasse quem ele era. Tanto que Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Eu procurei a palavra ilustre, não sei onde eu a coloquei. Está aqui. A palavra ilustre significa aquele que se distingue por seu brilhantismo. Jabes brilhava no meio do seu povo. Aquele que tem qualidades dignas de louvor, aquele que é célebre, que é notável, aquele que é conhecido, que é famoso, que é nobre. Jabes se destacou dos demais. Havia algo especial em Jabes, que o destacou. Ele não deixou que aquela sentença que colocaram sobre a vida dele quando ele nasceu, que aquilo determinasse o resto da sua vida. Uá, o povo está achando isso de mim? Pois eu vou mostrar para o povo que não é nada disso. E Jabes se apegou ao Senhor. E é isso que nós vamos ver aqui adiante, porque Jabes, ele brilhou no meio daquela geração. Deixa eu ver onde eu estou aqui. O que é que ele fez com isso? Ele foi para perto do Senhor. Ele não foi ilustre e não chamou atenção porque ele foi rico ou inteligente, mas porque diante do sofrimento que lhe foi imposto, ele reagiu, ele não se revoltou, mas a sua fé triunfou sobre o seu nome. Deus nos liberta de qualquer fardo herdado que possamos estar carregando. Nosso Pai Celeste é muito mais importante e poderoso do que os nossos pais terrenos, e sendo amoroso, tem interesse em nos libertar de qualquer coisa que esteja nos segurando, para que nós possamos crescer na nossa fé e possamos nos distinguir por nos apegarmos ao Senhor. Jabes, então, invocou o Deus de Israel. Salmo 5:3 fala assim: de manhã, Senhor, tu ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Jabes orou ao Senhor. Jabes buscou o Senhor em oração. A oração é um diálogo que temos com o nosso Deus, é onde derramamos o nosso coração e onde recebemos instrução do nosso Deus. A oração é onde nós abrimos o coração, é onde nós contamos os nossos sonhos, é onde nós abrimos sentimentos com um Deus que nos ouve, um Deus que sabe, um Deus que nos vê, um Deus que tem os seus olhos colocados sobre as nossas vidas. Quando fala aqui que Jabes invocou o Deus de Israel, Jabes conhecia a história de tirar o povo do Egito, o Deus que tinha tirado o povo da escravidão, o Deus que, durante a caminhada no deserto, colocava uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia para proteger aquele
povo e que se manifestou aquele povo. E Jabes começa a orar a esse Deus Todo-Poderoso, e ele fala, tomara que me abençoes. Os 3 primeiros pedidos de Jabes têm muito a ver com pedidos na ordem material e outros 2 na ordem espiritual. Quando ele começa pedindo a bênção de Deus, ele está pedindo o favor de Deus. Ele está pedindo a aprovação de Deus. Ele está pedindo poder para prosperar. Outro dia eu falei para vocês que quando nós abençoamos nossos filhos, nós estamos dando a eles poder para prosperar. E ele está pedindo a Deus essa bênção sobre a vida dele, de aprovação, de favor. Ele queria a bênção do Deus Todo-Poderoso. Jabes ora. O cristão tem sido separado por Deus e tem a promessas que as suas orações serão respondidas. Jabes foi com confiança. E João 14:13, Jesus fala assim, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É Deus quem concede a bênção a Jabes. Jabes sabia o Deus que ele tinha. E Jabes pede a bênção, e por meio dessa bênção, Deus ligava seu nome ao povo de Israel. Naquela época, um povo abençoado gerava glórias ao seu Deus. Porque se o povo seguisse um Deus e esse Deus não os abençoasse, significa que esse Deus não era de nada. Então, toda vez que o povo era abençoado, Deus era glorificado. O nome de Deus crescia entre as nações. E Jabes estava orando a esse Deus. Jabes não queria andar sem a bênção de Deus. Nós precisamos aprender no dia a dia da nossa vida a declararmos isso para o Senhor. Senhor, eu estou indo fazer tal coisa, eu preciso da tua bênção. Eu preciso do teu favor, eu preciso da tua aprovação, eu preciso que o Senhor permita que isso prospere, mas se isso não for do teu querer, então não me deixa isso. Uma vez Moisés falou, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui. Se o Senhor não for comigo, eu não vou a lugar nenhum. Jabes não queria andar sem a bênção de Deus. Somente através das bênçãos de Deus conseguimos vencer o fardo que carregamos. E Jabes continuou, Senhor, me abençoa e alarga as minhas fronteiras. É muito interessante que esse livro de crônicas, ele vai falar dos reis também. E no tempo de Davi foi o período em que o território de Israel mais se expandiu, mais se alargou, mais cresceu. E Jabes está pedindo, Senhor, alarga as minhas fronteiras, abra os meus horizontes. Mas aqui, gente, não tem só a ver com vida financeira. Nossa vida é muito mais do que isso. Nossa vida é muito mais do que dinheiro, do que bens, do que carro, do que casa. Nós precisamos ser prósperos espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente. Nós precisamos ser pessoas como Jabes, que brilhava na sua geração. Senhor, alarga as minhas fronteiras. Quando eu me mudei para Campinas, em 2005, janeiro de 2005, meu marido foi transferido de São Paulo, capital, para Campinas, para assumir o escritório
de uma corretora de imóveis, uma corretora de seguros, uma multinacional. Ele veio cuidar do escritório de Campinas. Meus filhos estavam na adolescência, o Davi tinha 17 para 18 anos e o André tinha 12 para 13. 13 anos, é. E foi um período muito difícil. Meu marido estava doente, meu marido estava tratando a hepatite C, tomava 2 medicações muito fortes, ele perdeu todo o cabelo, ele perdeu 15 quilos, ele às vezes acordava e ele não sabia para onde ia ou o que ele devia fazer, ele se esquecia das coisas. E os meninos vieram para cá muito tristes, porque deixaram todos os amigos em São Paulo. Então, o que nós fazíamos era, nós alugávamos filmes para assistir, porque só tínhamos nós 4, éramos nós 4 e nós 4. E todo dia à noite, no jantar, após o jantar, nós fazíamos um cultinho, nós fazíamos o nosso devocional juntos, nós líamos a Bíblia, líamos um devocional, nós às vezes cantávamos um louvor. E eu lembro que muitas vezes, vendo os meninos tão entristecidos, eu orava e eu falava: Senhor, alarga as fronteiras dos meus filhos. Senhor, eu te peço que eles tenham oportunidade de conhecer novas pessoas, que eles tenham oportunidade de fazer novos cursos, que eles tenham oportunidade de ler novos livros, que eles tenham oportunidade de conhecer novos lugares, que eles cresçam, que o Senhor alargue as fronteiras deles. E foi muito interessante, porque Deus respondeu à risca. Então, assim, quando você orar, cuidado com o que você ora. Porque daí 1 ano o Davi foi embora para os Estados Unidos e o Davi nunca mais voltou. Vocês sabem disso, em 2007, o Davi, em janeiro, foi estudar nos Estados Unidos, acabou conhecendo a Brittany, se casando, tem 3 filhos, mora lá até hoje. Só veio ao Brasil uma vez, em 2012. Deus deu oportunidade a eles de conhecer o mundo, de viajar, de fazer evangelismo na Ásia, de conhecer diversos países, de ter uma profissão. E fez a mesma coisa com o André, porque vocês também conhecem o André, apesar de toda a timidez, do jeitinho dele, Deus também levou, fez faculdade fora, conheceu gente, se corresponde com pessoas pela internet, gente que mora em tudo que é canto. Deus alarga, não é financeiramente. Se você está cansada da sua vida diária, peça para Deus: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Alarga, Senhor. Eu quero conhecer mais gente, eu quero ter novas oportunidades, eu quero ler novos livros, eu quero conhecer pessoas, conhecer lugares. Senhor, alarga as minhas fronteiras. E foi isso que Jabes pediu: Senhor, que tu me abençoes, que tu alargues as minhas fronteiras. Prosperidade sem a bênção de Deus pode nos levar para muito longe de Deus. Prosperidade financeira sem a bênção de Deus pode nos levar para muito longe de Deus. Nós podemos orar pedindo: Senhor, alarga as minhas fronteiras, que eu possa alcançar muitas pessoas com a mensagem do teu evangelho. Não adianta ter fronteiras alargadas sem ter a presença e a mão de Deus o guiando em todos os passos. E aí Jabes continua a sua oração e ele fala assim: seja comigo a tua mão. Hoje cedo eu postei uma canção que fala sobre a tua presença. Tua presença é o meu remédio, tua presença é tudo que eu mais quero. Eu não quero ouro, eu não quero prata, eu quero a tua presença. E Jabes fala: Senhor, que seja comigo a tua mão. Significa o teu agir, a operação eficaz
do teu poder na minha vida. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu preciso que a tua mão poderosa me guie. Salmo 89, 13 fala: o teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Salmo 118, 16. A mão direita do Senhor é exaltada, ela se eleva. A mão direita do Senhor age com poder. Deuteronômio 6, 21 fala: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Josué 4, 24, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que tomais ao Senhor, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Isaías 59, 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Nós podemos pedir a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. João 10, 29 fala: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Se nós estamos nas mãos de Deus, ninguém pode nos tirar de lá. Salmo 98, 1, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço forte lhe alcançaram a vitória. Isaías 41, 20, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Foi o Santo de Israel que criou. O Deus da bênção é muito mais importante que a bênção. Termos a bênção sem termos o Senhor da bênção de nada vale. Termos bens sem termos a bênção do Senhor, de nada vale. Nós precisamos da presença do Senhor. E aí ele termina essa oração dizendo assim: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Não adianta eu ter a bênção de Deus, ter as minhas fronteiras alargadas e a mão do Senhor comigo, e não pedir a Deus que me proteja de todo mal, para que não me sobrevenha a aflição. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinando aos discípulos, ele fala: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. João 17, na oração sacerdotal, Jesus fala: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nós precisamos diariamente pedir ao Senhor que nos livre do mal, que nos proteja, que afaste o mal do nosso caminho, para que a gente não venha andar em aflição, em dores profundas, por termos caído em tentação. Jabes orou, Jabes tinha um relacionamento com Deus, e Jabes orou. Essa oração de Jabes foi uma oração completa, englobou o que precisava, levou a Deus suas necessidades, confiou a Deus a sua vida e a sua história. Jabes teve um início de dores, mas isso não traumatizou, isso o levou para perto de Deus, e Deus mudou a sua história. Seja lá qual for a tristeza da sua vida, que ela te leve para perto do Senhor, que ela te torne brilhante no meio em que você vive, e que a luz de Cristo brilhe através de você, porque quando nós somos fracas, então é que nós somos fortes. Quando nós não conseguimos e pedimos a sua mão, a sua bênção, aí que nós somos fortes. O início foi doloroso, mas o final foi glorioso. Deus
lhe concedeu tudo o que ele pediu. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Uma oração simples, que qualquer uma de nós pode fazer. Deus se agrada de ouvir os nossos clamores. O livro de Salmos, nós sabemos que são orações que o salmista fazia ao Senhor, ele abria o coração ao Senhor e o Senhor se alegrava de ouvir as orações do seu povo. Deus se agrada de ouvir as nossas orações. Nós precisamos aprender a pedir as coisas certas. Senhor, eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua mão comigo. Eu preciso que o Senhor alargue minhas fronteiras, eu desejo crescer, eu quero crescer. Eu não quero ficar estagnada, eu não quero ficar parada, eu quero crescer. Mas eu te peço que o Senhor me livre de todo mal e de toda aflição. E Deus vai conceder a você aquilo que você está pedindo. A oração de Jabes é um marco na história do povo de Israel. Uma oração que reúne visão, missão e valores. Uma oração que dá esperança, amplia horizontes e concede combustível para as almas mais aflitas e sem perspectiva. A riqueza de palavras e a sinceridade do pedido de Jabes demonstram um profundo desejo de mudar o rumo de sua vida, de sua cultura e de como poder influenciar mais outras pessoas. Um homem cujo nome significava sofrimento, um anônimo transformado em ilustre. Uma oração simples, com 4 pedidos diretos e uma resposta que mudou para sempre sua vida e a de sua descendência. 4 passos. Que Deus me abençoe, que Deus alargue as minhas fronteiras, que a sua mão seja comigo e que ele me preserve do mal. Que Deus nos ajude a crescermos em oração. Que Deus nos ajude a crescermos em intimidade com Deus. Vida diária, as primícias do seu dia, cedinho na presença de Deus, orando, clamando, derramando o seu coração, ouvindo a voz do Espírito. E a sua vida vai mudar para melhor, sempre para melhor. Quando estamos perto de Deus, nossa vida sempre muda para melhor. E esse texto não tem a ver com Jabes, mas o personagem principal é o Deus Todo-Poderoso, que nos ama, ama cada uma de vocês e quer ter um relacionamento íntimo com vocês. Amém? Amém. Muito bom. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou ajudando 2 amigas minhas, né? Estou passando um devocional para elas, do mesmo jeito que eu passo para vocês, né? E aí ela tem uma que fala assim: eu acabo vendo só à noite, mas o meu dia tá tão corrido, tá tudo acontecendo, que não sei o quê, não sei o que lá do meu marido, porque é minha cunhada. Aí eu falei para ela, por isso que eu faço de manhã, né? Uma vez eu vi que a gente abastece o tanque do carro na ida da viagem, não na volta. Então, o fato da gente se alimentar da palavra de Deus logo pela manhã faz com que a gente esteja preparado para enfrentar o que vem no dia. Isso vai evitar a gente ter pensamentos errados, sentimentos que não precisaríamos estar tendo, reações diferentes, né? E uma vez eu ouvi também que sair de casa ou começar o dia sem antes falar com Deus é como sair para uma guerra sem armadura. A gente está muito mais vulnerável aos ataques do que quando a gente já dirige primeiro. Aí ela fala, mas de manhã meu filho acorda, é muito difícil. Eu falei, mas você pode ter o seu tempo de estudo um pouco mais tarde, com qualidade de tempo, mas isso não quer dizer que você não possa passar um momento com Deus. Acorda, nem que seja Deus, bom dia, vem comigo, hoje o dia está corrido, me protege, me ilumina, me abençoa, mas não deixar para lembrar disso, né, só no meio da confusão ou na hora que a coisa já pega, né?
Eu acho que as premissas são muito importantes para poder definir como vai ser o seu dia, a qualidade do seu dia, do seu. E foi isso que eu passei para elas. Amém. Isso mesmo. Deixa Meninas, um um minutinho. minuto. E eu vou fazer uma oração menor que a de Jabes, porque vai cair, tá bom? Beijo para vocês. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe cada querida aqui, Senhor, nas suas necessidades. Ajuda-nos a aprender a orar e a andar mais contigo. Que a tua palavra fique bem fixada no nosso coração, Pai. Esse é o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje não caiu, tá vendo?